Paz e a graça, mais uma vez. Nesse momento eu convido você, aí ouvinte da rádio 87.9, né, Princesa aqui, em Trairi, você que nos ouve também pelo link, você que nos ouve pelo site da rádio, convido você a meditar comigo na palavra do Senhor Jesus, né? Iremos continuar ainda com a nossa série Ensina-nos a Orar. A ideia aqui é trazer uma reflexão sobre como de fato nós devemos orar a partir das próprias reflexões que o Senhor Jesus trouxe para nós. Interessante que Jesus pronuncia essas palavras mais de 2000 anos, e mais de 2000 anos se passaram e parece que as pessoas ainda não entendem como é que se deve orar de fato, como devemos orar ao Senhor Jesus. E muitas vezes as orações que nós vemos por aí, cada vez mais cresce o número desse tipo de orações, é uma oração que se desvirtua, são orações que se desvirtuam cada vez mais daquilo que Cristo nos ensinou. E a ideia aqui é trazer de volta o verdadeiro sentido da oração. E nós começamos a meditar na semana passada na oração do Pai Nosso. Nós lemos aqui o Pai Nosso e eu meditei na primeira parte sobre essa primeira parte da oração, o Pai Nosso. E hoje eu gostaria de meditar na segunda parte, seguindo a sequência da oração do Pai Nosso. Nós lemos assim: Pai Nosso que estás nos céus. Semana passada nós meditamos sobre o Pai Nosso. Primeiramente nós falamos sobre essa relação dos seus filhos, essa forma de seus filhos se aproximarem de Deus como um pai, e depois falamos sobre essa questão de que nós devemos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai, não como um pai que é apenas meu, um pai que é apenas exclusivo da minha denominação, exclusivo do meu time, do meu partido, exclusivo meu. Não, ele é um Pai nosso. E nós meditamos nesse sentido de que uma oração não pode ser egoísta. Eu não posso, quando orar, pensar apenas em mim, mas pensar primeiro no Pai e pensar também no próximo, pois é assim que, claro que o mandamento diz, amar ao próximo como a si mesmo. Eu penso em mim, eu me amo, eu me conheço, eu tenho um espelho, mas eu tenho que pensar também no próximo. Então, no Pai Nosso. Então, as nossas orações têm que incluir o outro. As nossas orações têm que ser também orações intercessórias. Mas hoje eu gostaria de meditar sobre o Pai Nosso que está nos céus. Aquele que é exaltado entre as nações, aquele que é adorado, aquele que está no trono da majestade à direita do Pai, recebendo todo louvor e toda adoração. Ele recebe então esse louvor e essa adoração de todos os anjos, arcanjos e os coros celestiais, mas ele também merece a nossa adoração e a nossa exaltação. Quando a gente vai ao templo, ou mesmo no nosso lar, em nossos afazeres, nós devemos ter um hino de louvor e adoração a Deus. Quando nós nos aproximamos dele, então, na oração, é isso que Jesus nos ensina aqui no Pai Nosso, nós devemos nos aproximar com atitude de reverência, de adoração a Ele, sabendo que Ele é o nosso Pai, mas também nós reconhecemos como Senhor, como soberano, como o eterno, como Deus, como o Rei de nossa vida, o Rei do nosso coração. Então, o princípio aqui do que está nos céus é lembrar que Ele está nos céus e que Ele está sendo honrado e glorificado pelos anjos e que eu, juntamente a eles, devo me unir nessa adoração. Pois Ele venceu a morte, sobre a morte venceu. Então Ele está glorificado ao trono da majestade. E diz o próprio livro de Hebreus, que Ele se assentou à destra da majestade, fazendo-se então o nosso sumo sacerdote.
E também diz que ele está intercedendo por nós. Como Timóteo diz, que há apenas um intercessor entre Deus e os homens. E ele está à destra da majestade, Jesus Cristo, homem. João capítulo 2 também diz assim, que essas coisas vos escrevo, né, o livro de João, as cartas de João, essas coisas eu também vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele está lá, nos céus, intercedendo por nós. Mas aí então, depois de afirmar isso, depois de reconhecer isso a partir da oração do Pai Nosso, né, que Jesus se encontra nos céus, a gente faz uma pergunta. A gente indaga, mas como assim está nos céus? Ele não está entre nós? Uma criança poderia simplesmente perguntar isso e colocar você contra a parede, pois nós somos formados pela mentalidade religiosa que sempre nos diz que Jesus está em nosso meio, em todos os lugares. E inclusive há um princípio da teologia da onipresença, ele está em todos os lugares. Mas aí a gente lê no Pai Nosso que ele está nos céus. A gente lê em outros versículos que ele está à destra da majestade, intercedendo por nós, como nosso advogado, fazendo a ponte entre nós e Deus. Então, onde é que ele está de fato? Nos céus ou está entre nós? Pois bem, para chegarmos a essa resposta, e lembrando que nós não temos todas as respostas, nós precisamos separar a presença física de Deus, entender a diferença entre estar fisicamente presente e estar espiritualmente presente. Agora ficou mais difícil, né? O entendimento. Então isso você quer dizer, pastor Gilvan, que Deus está fisicamente nos céus e presente apenas espiritualmente entre nós? Todas essas respostas aí estão certas. Ele está espiritualmente entre nós e também está fisicamente nos céus. Mas eu gostaria de entender com os amigos ouvintes e os irmãos também que ouvem essa programação, é que Deus está fisicamente presente nos céus e fisicamente presente entre nós. Mas como assim? Agora eu estou ficando mais confuso. Primeiramente, nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, e fisicamente muitos ali despediram de Jesus, fitando os olhos nele, vendo, né, seu físico, e vindo Jesus subindo para os céus. Perguntaram até aos anjos, né? Eles estavam tristes, inclusive, e os anjos então tentaram acalentar, tentaram consolá-los, dizendo que esse Jesus que vocês estão vendo subir virá da mesma sorte que foi, então vocês verão fisicamente. Então podemos dizer que fisicamente Jesus se encontra no céu, como já falamos. Ele está à destra da majestade, sendo o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Sim, de fato, isso é verdade. E ele recebe a toda a nossa adoração, e do trono da graça nós podemos nos aproximar dele, como diz Hebreu, né? Hebreus 4:16, aproximamos, portanto, ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e perdão, né? Graça e salvação, em ocasião oportuna, em momento de oportunidade e de necessidade. Então podemos também comparecer espiritualmente ao trono de Deus, nos aproximar de Deus, entrar na presença de Deus por meio de nossas orações. Nesse sentido, podemos dizer que a distância entre o céu e a terra não existem. Alguém já disse, nunca alguém é tão grande quando se está de joelho. E eu posso retextualizar e dizer assim, nunca alguém pode estar tão perto dos céus, tão perto de Cristo, quando se está de joelho. É por meio da oração que ele alcança, eu acredito que tanto espiritualmente como também fisicamente, o trono da graça. Ou o céu desce até nós, né? Tem até a canção, não sei se o céu subiu, se a terra subiu, se o céu desceu, né? Ou é a terra que desce até nós. O fato é que nós nos aproximamos de Deus. Então parece que é um pensamento inverso. Não é Deus que chega até nós, mas muitas vezes
Nós chegamos até Deus pela nossa fé. As asas da fé nos conduz, nos eleva ao trono da majestade. De certa forma, a gente pode pensar, não sabemos se é nós que nos elevamos ou é Ele que desce até nós. Mas nós podemos ainda, dentro desse raciocínio, de que nós podemos estar na presença de Deus, ou Deus está fisicamente presente em nossas vidas, nós podemos pensar que Ele não está fisicamente, corporealmente no nosso meio, mas há um versículo que explica que Ele não nos deixou órfãos e que Ele se encontra ainda fisicamente no nosso meio. Mas como assim? Ou Ele está no trono da majestade, ou Ele está então em nosso meio. Então a gente vai aqui para João, capítulo 14. Gostaria que os irmãos meditassem comigo nesse versículo. Aguardar só um pouquinho aqui para eu poder achar. Jesus, certa vez, estando com os seus discípulos, ele promete um outro consolador. E ele diz assim no verso 18: não vos deixarei órfãos, voltareis para vós outros. Mas quando Jesus disse, não vos deixareis órfãos, primeiramente, ele está prometendo voltar. Então não fiquem tristes, ele está dizendo isso para os discípulos, e essa mensagem por tabela nos alcança, né? Ele vai voltar, mas ele diz assim, mas não vou deixar também vocês sozinhos. Ele diz que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 16. Então, Jesus ele está aqui dizendo o seguinte, olha, eu vou para o trono da majestade, eu estarei na destra de Deus, recebendo suas orações, seus incensos suaves. Eu vou estar com vocês também, eu não vos abandonei. Corporealmente, fisicamente, posso estar lá, mas eu estarei com vocês todos os dias. E ele diz isso. Ide, pregai o Evangelho, ensine, batize, que eu estarei convosco todos os dias. Então nós podemos desfrutar da presença de Deus. É só se achegar a Ele. É só se ajoelhar e clamar e entrar na presença de Deus por meio da oração, que Ele vai estar lá. Ele não te abandonou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas se isso às vezes não nos contenta, se isso às vezes não nos anima, se isso muitas vezes não dá aquela segurança que precisamos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então podemos afirmar que Jesus está em nosso meio, presente, através do seu Espírito, do Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou outro Consolador. Então, através do Espírito Santo, Cristo se encontra presente em nosso meio. Ele se faz presente em nossas vidas, fisicamente em nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Diz assim, mas o Consolador, verso 26 do capítulo 14 de João, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, podemos dizer que Jesus se faz presente por meio do Espírito dele, fisicamente. Então, esse Pai nosso que está nos céus, também está entre nós. Está espiritualmente e está também fisicamente por meio do Espírito Santo. E além disso, está 24 horas disponível para que a gente possa estar entre eles, na sua presença. Mas, como já disse, não sabemos se é nós que alcançamos o trono da graça através de nossa oração, de nossa fé, ou se é Ele que desce até nós. Não sabemos se é a terra que se eleva até Ele ou é Ele que desce até a terra. Mas nós sabemos que pela fé nós podemos alcançar esse trono da majestade, a presença de Deus. E aqui encerra dizendo, Jesus não te abandonou. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Mas Ele está nos céus porque Ele venceu a morte.
Não é porque Ele nos abandonou aqui nessa terra, nos deixou à deriva, não. É porque Ele assumiu o seu lugar de intercessor. É Ele que está fazendo a ponte entre mim e você. É Ele que está todo dia intercedendo e olhando para essa terra e dizendo: eu voltarei um dia para buscar cada um de vocês que eu deixei aí. Por enquanto, deixe o Espírito Santo aí. Estou presente na vida de vocês. E isso é tão importante porque a própria Bíblia diz que nós sem o Espírito Santo nós não somos nada, porque é Ele que nos ensina a orar. Ele ora conosco porque nós não sabemos orar como convém. E por isso nós aqui continuamos buscando esse Senhor, adorando, exaltando e glorificando esse maravilhoso Deus que está nos céus. Mas também que quando nós precisamos, hoje nós lemos aqui um salmo, vocês ouvirem um salmo com o Cid Moreira, o seu cuidado e proteção está sempre entre nós. Então que Deus nos abençoe e que você possa aprender a orar e a rogar a Deus, a um Deus que está nos céus, e entender que através da oração você alcança esses céus, você entra na presença de Deus. E eu convido você mais uma vez a orar comigo, entrando na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, às vezes nós não conseguimos calcular ou imaginar a distância entre a terra e os céus, onde o Senhor se encontra nesse momento, à destra da majestade. Mas nós sabemos, ó Pai, e o Senhor está ouvindo essa oração, que essa distância não existe quando com fé nós nos achegamos a Ti, rogando Tua proteção, Tua graça maravilhosa. Mas nós não sabemos também, Senhor Deus, como é que nós podemos se sentir tão perto, mesmo assim, estando tão longe, anos-luz. Mas nós sabemos também que é o Teu Espírito Santo, que leva essas orações e que nos ensina a orar, que coloca as palavras em nossa boca, aquelas palavras que nós precisamos para nos aproximar de Ti. E aí por isso que nós ficamos felizes por saber que também por meio do Teu Espírito estás no céu, mas também estás entre nós, cuidando de nós, nos protegendo, Senhor, nos auxiliando, colocando as palavras que precisamos, seja diante dos governadores, como diz a Bíblia, seja diante daqueles que afrontam a Tua palavra. Que bom que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. É por isso que nós oramos agradecidos. Obrigado, Pai, por Tua bondade e Tua misericórdia cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Amém.